E aí galera do Me Salva, dando continuidade agora aos nossos circuitos trifásicos, a gente vai falar sobre as ligações Y e ligações delta. Primeiro tu tem que entender que nessa aula a gente só vai falar sobre como são dispostas essas ligações e como é que a gente representa elas. Nas aulas futuras aí é que a gente vai ver sobre as correntes e tensões no circuito. Então agora a gente só vai ver como é que a gente representa esses circuitos trifásicos. Existem então, como vocês veem aqui, duas formas de ligações, a Y e a delta. Então, apresentando a ligação Y, ela vai ter a seguinte cara, olha só. Essa aqui é a ligação Y. Primeira coisa que tu tem que entender é que essa ligação pode ser entre as cargas do circuito ou entre as fontes. Então, esses elementos aqui com a borda vermelha, eles podem ser ou fontes de tensão, quase sempre, né? Porque a gente está trabalhando com esses nossos circuitos que a gente já viu aí, que as tensões são as tensões da nossa rede, ou podem ser também impedâncias, e por impedâncias eles podem ser resistores, indutores, capacitores ou combinações desses três aqui. Então, essa aqui é a ligação Y. E lembrando sempre o seguinte, ó, tu nunca vai ter aqui uma impedância e aqui uma fonte, por exemplo. Então tu vai ter sempre três impedâncias ou três fontes aqui. E a mesma coisa na ligação delta, que é essa outra ligação aqui, ó, no qual a gente tem as impedâncias ou as fontes ligadas dessa forma aqui em triângulo. Olha só, então, se a gente tivesse as fontes, a gente teria, por exemplo, aqui a tensão VA, a tensão VB e a tensão VC. A mesma coisa aconteceria se fosse aqui a ligação em delta. Tu poderia ter aqui impedâncias, por exemplo, capacitivas, indutivas ou resistivas ligadas dessa maneira. Vale a pena tu perceber que, olha só, nessa ligação em Y a gente tem um outro terminal aqui, ó. Nessa aqui a gente tem três nós, três pontos. Nessa aqui a gente tem mais um. Esse nó vai ser bastante importante e a gente chama ele de neutro. E a gente vai entender melhor como é que funciona esse neutro aí conforme a gente for avançando na teoria desses circuitos. Então, basicamente, existem quatro formas de ligação entre os circuitos. Tu pode ligar as fontes em Y e daí tu pode ligar a tua carga também em Y. Mas tu pode ligar a tua fonte em Y e ligar a tua carga em delta. Da mesma forma, tu pode ligar a fonte em delta e a carga em Y, ou a fonte em delta e a carga também em delta. Cada tipo de circuito desses aqui vai ter uma característica específica, mas a gente vai desenvolver aí habilidades para poder transformar um circuito no outro, por exemplo, ou para poder diretamente analisar esses circuitos dessa maneira. Então, para finalizar essa aula, tem um rápido exemplo aqui que vai nos ajudar a entender um pouco essas ligações. Então, olha, ele diz desenhe um circuito genérico com ligação delta Y. Então, essa aqui é a ligação das fontes e essa aqui é a ligação das impedâncias. Então, vamos ligar essas nossas fontes em delta e depois ligar nela carga em Y. Ligando essas fontes em delta, a gente vai ter o seguinte, ó. Tu pode desenhar aqueles teus três terminais lá e aqui tu vai botar as tuas fontes. Então aqui a gente vai ter uma fonte V1, uma fonte V2 e uma fonte V3. Agora eu vou ligar as cargas em Y. Então tu desenha aqueles teus três terminais lá, mais o neutro, que é aquele do meio, e tu liga as tuas cargas. A gente vai ter então uma carga Z1, uma carga Z2 e uma carga Z3. Nesse nosso curso aqui, a gente vai estar sempre tratando de circuitos equilibrados, que a gente vai definir melhor na próxima aula, mas basicamente a gente vai ter sempre cargas iguais aqui e fontes de amplitude igual, porém defasadas. Agora, fazendo essa ligação, tu vai pegar e ligar os pontos do circuito aqui. Então aqui tu vai ter o Z1, aqui tu vai ter o Z2, e aqui tu vai ter o Z3. E aí tá pronto o nosso circuito genérico aí, ligado em delta Y. Então a gente ligou as fontes em delta
e as cargas em Y. Na verdade, esse é um exemplo só ilustrativo aí para tu entender como é que a gente faz essa ligação. Mas tu vai ver daqui para frente que na maioria das vezes a gente vai estar se preocupando mais com a ligação entre as cargas do que a ligação entre as fontes. A gente vai ver que não é tão relevante assim. Então na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre essas ligações delta y. Vamos falar também sobre o conceito de circuito equilibrado e qual é a diferença de um circuito equilibrado para um não equilibrado e quais atalhos que a gente pode tomar aí quando a gente tem um circuito equilibrado. Era isso aí então, e até a próxima aula.